Querigma de hoje traz detalhes da edição número 84 da Assembleia do Regional Sul 1 da CNBB. O Regional Sul 1 engloba todas as dioceses do estado de São Paulo. A Assembleia Paulista da CNBB foi realizada no Mosteiro de Itaici, bairro de Indaiatuba, Arquidiocese de Campinas. O Mosteiro de Itaici foi o local das Assembleias Gerais da CNBB Nacional, de 74 a 2009. Mosteiro que acolheu em 2022 os bispos das dioceses do estado de São Paulo. Encontro presencial depois de 2 anos online devido à pandemia. Andressa Oliveira esteve em Itaici prestigiando a Assembleia do Sul 1. Os bispos revisitaram um documento de Aparecida, elaborado em 2007 durante a Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. Nas reflexões, eles analisaram o que já foi implementado e o que ainda falta ser implementado na igreja com base no documento. O documento de Aparecida, 2007, naturalmente foi uma grande tomada de consciência da situação da igreja no nosso continente e depois, claro, indicação de pistas sobre o que podemos fazer, que princípios devem orientar o caminho da igreja nos próximos anos. Bem, já se passam 15 anos de Aparecida. Eu acho que muita coisa está caminhando a partir de Aparecida de uma forma diferente. Eu creio que, por exemplo, existe uma nova consciência de que a vida cristã deve partir de Jesus Cristo e, portanto, é preciso ser discípulo de Jesus Cristo, buscar o aprofundamento da fé, aproximar-se de Jesus Cristo, da vida da igreja. Não dá para ser cristão de maneira solta, né? É caminhar com a igreja e, sobretudo, a partir de Jesus Cristo. Isso está entrando, naturalmente, é um processo. Depois, a ideia missionária, que foi muito forte em Aparecida. A igreja precisa ser missionária, não pode se acomodar simplesmente a conservar o que tem. Ela tem que se lançar sempre para frente, buscar a transmissão da fé, buscar os católicos que estão distantes da igreja, distantes da fé, buscar também os outros que ainda não receberam o evangelho. Portanto, ser igreja em saída, uma igreja missionária. Caminhamos, mas, evidentemente, muito temos a fazer. A atenção, por exemplo, aos pobres e a atenção às pessoas vulneráveis. Isso caminhou em todos os povos. É uma questão que está hoje mais presente na percepção do povo de Deus do que no passado. Outra questão que caminhou, que é a percepção sobre o cuidado geral que devemos ter do ambiente, da casa comum, a questão de cuidar da natureza, cuidar, enfim, do saneamento, cuidar. Não é só questão de alguns, né, uns políticos ou de um partido que cuida disso. Deve ser de todos, porque o mundo, o ambiente, é a nossa casa comum, onde moramos e onde se exerce a fraternidade, a solidariedade e a justiça. E por isso, cuidar ou descuidar do ambiente não é a mesma coisa. Então, essa consciência ambiental, acredito que cresceu, não só na sociedade, mas também dentro da comunidade da igreja. Eu diria, muitas coisas caminharam. Naturalmente, é um processo que vai avançando, que precisa avançar, não pode parar. E, ao longo do tempo, nós veremos que os frutos serão numerosos. Cardeal Dom Odilo abordou esses temas aos colegas bispos das dioceses paulistas na Assembleia do Sul 1, em Itaici. Dom Odilo também destacou o papel do leigo na igreja. Bem, os leigos são parte da igreja, por isso eles têm parte nessa missão toda da igreja. E cada um, com o seu modo, o seu dom, faça também a sua parte. Então, não só acolher as pessoas na porta da igreja, mas acolher, estar abertos, sensíveis ao diálogo em todo o ambiente, em todos os lugares. O católico deve ser alguém aberto ao diálogo, não se fechar em ideologias fechadas, em posturas exclusivistas, em antagonismos exclusivistas que não querem um diálogo com ninguém. O católico tem que ser uma pessoa aberta de diálogo, e esta já é uma atitude acolhedora importante. Depois, a atenção às situações de necessidades, de carência, de sofrimento que estão por perto. Isso também é uma forma de acolher, de estar
de coração aberto diante das pessoas e as necessidades que nós encontramos ao longo do caminho. Então, os católicos, como membros da igreja, participam da missão da igreja como um todo, não só enquanto estão no templo, lá na paróquia, né? Em todo lugar, em todo lugar. A Assembleia do SUUN olhou com cuidado os impactos da pandemia na vida da igreja. Segundo o cardeal Dom Odilo, é preciso superar o medo, mas ter zelo pela própria saúde e a do outro. As pessoas ainda estão com certo medo de voltar, porque a pandemia não acabou. E, naturalmente, temos que ter cuidado com a saúde, sobretudo as pessoas que estão mais expostas, mais vulneráveis, têm que ter cuidados especiais. Porém, pouco a pouco também precisamos superar o medo, né? Quem já está em boas condições de saúde, com os devidos cuidados, voltar a participar. É importante voltar a participar da vida das comunidades. Talvez o fato de ter sido transmitida através das mídias sociais muita ação da igreja deixou um pouco uma situação tranquila, cômoda, mas é preciso também aqui ser igreja em saída. Sair da zona de conforto, vamos ao encontro sem medo. E assim a igreja precisa dessa presença também física em relação às suas atividades e ao seu testemunho. Dom Pedro Luiz Stringini é o presidente do Regional SUUN da CNBB. Dom Pedro é bispo de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ele considera que o documento de Aparecida elaborado há 15 anos é atual. Tanto que, segundo Dom Pedro, o Papa Francisco não quis uma outra Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e Caribenho, mas sim revisitar o documento de Aparecida, o que o SUUN fez na Assembleia em Itaici. Com o documento de Aparecida, que é muito consistente, falando da igreja no mundo de hoje, em todo esse contexto de globalização, de perda dos católicos, o mundo urbano, a questão ambiental, muitas questões importantes. E a questão da missão, como sermos mais missionários do que já estamos sendo, sermos mais evangelizadores e levar mesmo o nome, a pessoa e o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo. Um momento significativo, primeiro porque nós podemos estar juntos, nos ver, nos encontrar, trocar ideias. Depois podemos também rezar juntos, a liturgia das horas, a Eucaristia celebrada todo dia. E depois, claro, olhar para frente e sentirmos-nos mais fortalecidos. Lá naquela diocese, esta experiência, na outra diocese, uma outra experiência. Então vamos somando, partilhando essas experiências, depois sentimos-nos de fato irmãos, sentimos-nos unidos, caminhando na unidade e na comunhão. Dom Edmilson Amador Caetano é bispo de Guarulhos e vice-presidente do Regional SUUN da CNBB. Dom Edmilson se alegrou com a volta da Assembleia do SUUN de forma presencial, com todos os bispos das dioceses paulistas. É uma maravilha, né? Porque nós, claro, não deixamos de nos encontrar virtualmente. Ano passado tivemos a Assembleia Virtual, foi um dia só, se não me falha a memória, e tantas outras reuniões que nós estamos fazendo. Nós, da presidência do Regional, mesmo num tempo mais forte da pandemia mesmo, já nos estávamos encontrando uma vez por mês para decidir, né, algumas coisas do regional. Poder reencontrar os irmãos bispos nesse tempo e exatamente nos reencontrarmos não só para um encontro fraterno, mas também para discutirmos e refletirmos sobre aquilo que é a nossa missão, né? O fato de nós existirmos como bispos é porque temos uma missão, a missão de sermos sucessores dos apóstolos, de caminharmos na obra da evangelização e viver esse dia, esse encontro como um encontro realmente que nos anima para vivermos o nosso trabalho, que também passa por uma retomada nas nossas comunidades, né? Então o tema de hoje que nós estamos refletindo nessa manhã, né, sobre a assessoria de Dom Odilo, sobre essa questão de Aparecida 15 anos depois, né? O que foi positivo e o que ainda nós estamos em dívida com a Aparecida nos faz refletir, né? Não nos faz entristecer absolutamente, mas nos faz encher, faz com que fiquemos cheios de esperança, né? Esperançar é uma palavra um verbo que nós precisamos conjugar nesse tempo
para vivermos a dimensão e os valores do reino de Deus. Dom Luiz Carlos Dias, bispo de São Carlos, é o secretário do Regional Sul 1 da CNBB. Dom Luiz Carlos considera que o encontro pessoal é fundamental para boas partilhas de ideias, fomentando uma igreja mais evangelizadora com qualidade. Inclusive para debater sobre os meios sociais digitais, impulsionados com a pandemia. Nós estamos, nas falas dos bispos, apareceu muito a questão da comunicação. E há uma preocupação, porque de um lado se trata de um meio de comunicação, claro, de abordar as pessoas, de levar uma mensagem às pessoas, fantástico. Nós temos muitos recursos hoje e a igreja precisa aprimorar o uso desses meios e a comunicação por este meio, algo importante. Mas há uma preocupação também em relação a muitos grupos que se arvoram, né, ali a apresentar uma mensagem nem sempre condizente com a mensagem fundamental do Evangelho ou com algumas nuances que nos preocupam. Então, esta realidade precisa também ser adequada a esses tempos para que nós não percamos essa perspectiva fundamental da igreja, que é a comunhão. Comunhão de vida, comunhão da doutrina, comunhão na expressão da fé. Isso é muito importante. Então, os meios de comunicação também precisam se ater a esta questão que é fundamental para nós, que é a comunhão. Nada substitui o humano. Justamente, nada substitui o humano, isso sim, mas em relação aos meios de comunicação, há essa preocupação para que nós mantenhamos também essa mesma comunhão na fé, na doutrina e na expressão dessa mesma fé. Dom Milton Kenan Júnior, bispo de Barretos, fez explanação aos colegas do Regional Sul 1 da CNBB. Dom Milton abordou sobre a animação bíblica da pastoral. O termo animação bíblica de pastoral, ele surge com o Papa Bento na exortação Verbum Domini, que foi fruto de uma assembleia dos bispos, o Sínodo dos Bispos, em 2007. A CNBB, a partir daí, ela tem feito toda uma caminhada de reflexão. O documento 97 da CNBB fala da palavra de Deus. E agora, então, levando em conta o grande desejo, seja dos papas, porque Francisco agora instituiu o Domingo da Palavra de Deus, justamente para dar a centralidade à Palavra de Deus na vida da Igreja. Tendo em vista o anseio dos papas, do episcopado, então agora nós aqui no Regional Sul 1, tendo em vista também o estudo 114, queremos oferecer pistas. Como é que nós podemos fazer a questão da animação bíblica num momento tão difícil como vivemos, né? Então nós temos aí a possibilidade de utilizar as redes sociais, temos possibilidade de usar as mídias, temos possibilidade de nos servirmos dos meios de comunicação social, rádio, televisão católica, para levar as pessoas a colocar no centro da sua vida pessoal e comunitária a palavra de Deus. Bispos das dioceses paulistas se alegraram em poder trocar ideias além da convivência da partilha e oração em assembleia no Mosteiro de Itaici. Temas importantes como a campanha da fraternidade sobre educação, a formação dos novos padres e a evangelização com mais ternura e qualidade foram debatidos entre o episcopado paulista. É um momento muito rico porque aqui as dioceses do estado de São Paulo, que são 42, reúnem-se para trocar experiências, sobretudo para refletir sobre a atualidade da igreja, através exatamente daqueles contextos, daqueles momentos importantes. E nós nos abastecemos através da experiência, da troca de ideias e também da convivência, da oração e, sobretudo, da busca da unidade para testemunharmos Jesus Cristo como sinal de esperança para todos. Então, os 2 anos de parada presencial foram motivados pela pandemia do Covid-19. No entanto, os organismos, os conselhos, as pastorais continuaram funcionando de forma online e algumas vezes de forma presencial. Foram difíceis, nós não estávamos acostumados a essa sistemática, mas aprendemos, né? Nos adaptamos, né? E a igreja continuou avançando, o que é o mais importante. A dimensão da missionariedade eu a vivi concretamente porque eu fui bispo 6 anos no sertão nordestino da Bahia.
uma diocese Bom Jesus da Lapa, imensa. E depois vim transferido para São José dos Campos, que é outra realidade com mais de 1.100.000 pessoas na diocese. Então, um trabalho missionário do dia a dia, das celebrações, dos encontros, da formação do povo, da caridade. A Diocese de São José dos Campos, ela se distingue muito pela caridade. O povo é muito generoso, muito bom, um coração maravilhoso. E nesse tempo de pandemia, então, o trabalho caritativo, missionário, foi extraordinário e excelente e continua sendo. Agora, na retomada, nós vamos investir em alguns nichos que a realidade nos está desafiando. A primeira realidade que nós vamos enfrentar é a questão da formação do povo, em todas as áreas, em todas as dimensões, mas especialmente a formação catequética do povo. A segunda área é a área da evangelização mais global, no sentido de uma evangelização que influencia a vida da pessoa e da comunidade. E a terceira área é reforçar especialmente o trabalho com as crianças, adolescentes e jovens, pensando no futuro deles e no futuro da igreja. A retomada das nossas assembleias, dos nossos encontros presenciais, depois de tanto tempo, suscita em nós muita alegria. Igreja é família, né? Igreja é povo de Deus. E o nosso encontro é sempre encontro de irmãos, de irmãs. E nada substitui, né, o encontro presencial, onde a gente pode expressar, né, os nossos afetos, conversar, né, sobre as nossas questões, compartilhar as nossas alegrias e tristezas ao vivo e a cores. Né? É tão bom, é tão bom. Os desafios que a igreja tem que enfrentar. A questão da globalização é muito presente ainda, e que se agravou ainda mais. A questão hoje, em se tratando de política e de religião, as polarizações que não é tanto problema, mas é o que está por trás, né, das polarizações, ou seja, as ideologias. A questão da mudança de época, que a gente sente cada vez mais presente em nossas igrejas, em nosso povo, em nossas famílias. E essa questão da conversão pastoral, associada a ela, a conversão pastoral, a questão do discipulado e da missionariedade. O que nós estamos fazendo? Rezando, contemplando, meditando. Não estamos aqui para dar respostas, mas para juntos caminharmos e juntos, sob a luz do Espírito Santo, começando sempre a partir de Jesus Cristo, ir encontrando as respostas. E é claro, como diz o Papa Francisco, com a proposta de uma igreja sinodal, tudo isso a gente começa ouvindo. Primeiro o que diz o Espírito Santo e abrindo os ouvidos do coração entre nós. Ouvir, ouvir, ouvir. Dom Sérgio Colombo pediu a palavra na Assembleia para destacar a campanha da Fraternidade sobre Educação realizada este ano. Dom Sérgio quer um maior engajamento da igreja e da sociedade sobre o tema. Estamos saindo de uma campanha da fraternidade que parece que já acabou e nós estamos aguardando o próximo ano para ver qual será o tema. O que nós estamos fazendo com a questão educacional, que abrange não só a escola, o banco da escola, mas abrange toda a vida da pessoa, a família, a igreja, a sociedade, as instituições. O que é que nós vamos fazer para não deixar perder a questão da educação? Sobretudo, a educação é como sabedoria. Sabedoria que nós vamos adquirindo nessa escuta, né? Nessa caminhada, a partir da escola, a partir da família, no centro da cidade, na periferia, na zona rural. A escola, sobretudo, que com essa pandemia ficou tão assim prejudicada, se este é o melhor termo, né? A escola que sofreu tanto, e as crianças sofreram tanto, os jovens sofreram tanto, mas uma educação que vai além
do banco da escola. A educação como encontro, como proximidade, como partilha, como escuta, como crescimento interior. Enfim, a pessoa toda. Só temos uma certeza: caminhando juntos, vamos juntos descobrindo as respostas. Dom Rogério Augusto das Neves é novo bispo. Foi ordenado por Dom Odilo no dia 1º de maio como auxiliar de São Paulo. Dom Rogério tem 55 anos. Está sendo muito bom, porque eu estou me sentindo muito bem acolhido pelos bispos. Estou conhecendo uma realidade muito diferente de colaborador agora para alguém que participa dessa missão própria dos bispos. Mas eu sinto um ambiente de muita fraternidade e acolhida. Bom, em todos os espaços da igreja, a gente percebe que, entre outras coisas que a pandemia deixou, foi esta necessidade das pessoas se reencontrarem. Então, sinto isso entre os bispos aqui e também nos ambientes onde eu tenho passado, que as pessoas estão querendo retomar, apesar de terem certos traumas e apesar de terem também um certo medo, porque as coisas ainda não estão totalmente resolvidas quanto à pandemia, mas há uma necessidade muito grande de retomar. Sempre uma bênção quando nós nos encontramos, porque, queira ou não, a proximidade, a afetividade entre nós bispos, com os padres que nos assessoram também, não tem preço que pague. Quer dizer, algo fundamental é essa presença e esse estar fisicamente junto com os nossos irmãos do episcopado e junto com os nossos sacerdotes. Por isso, é de uma riqueza muito grande essa convivência, essa comunhão entre nós. O grande desafio nosso é a gente assumir essa dimensão da missionariedade, principalmente depois de um tempo em que a gente ficou em casa, nós ficamos restritos ao nosso lar. E agora nós estamos realmente nos questionando. Penso que algumas pistas são importantes. Eu acho e acredito muito que a Aparecida nos dá alguns sinais próprios. Primeiro, uma dimensão muito bonita que é a da sinodalidade, do caminhar juntos, essa dimensão de recuperarmos a força das nossas comunidades e aí recuperarmos as forças das nossas pequenas comunidades. É fundamental que a gente tenha essa dimensão de que a gente, mais do que trabalhar com massa, as pequenas comunidades fazem toda a diferença no processo. Então, a força das comunidades eclesiais missionárias, que a igreja já vem falando, elas precisam ser recuperadas com os agentes. E junto com isso, a dimensão da formação. Porque os nossos líderes, eles precisam ser aglutinados, precisam ser formados, precisam repensar a evangelização, a missionariedade, a partir de tudo aquilo que nós estamos vivendo, com os pés muito no chão. Sempre digo para o povo, onde eu cuido, o povo que eu cuido em São Paulo, na região episcopal Santana, que Deus, nesse tempo de pandemia, levou gente mais jovem do que eu, mais jovem do que nós. Levou gente mais santa do que eu também. E muita gente bem mais bonita do que nós não está mais aqui, e nós estamos aqui. Então, esse estar aqui, nós estamos valorizando cada minuto de se estar juntos, estar reunidos em assembleia. Fizemos uma reflexão, em primeiro lugar, sobre a realidade que nós estamos enfrentando hoje neste país, chamando a atenção sobre as situações de extrema carência que vive o povo brasileiro, e, de modo muito especial, a situação de fome. Se trata da segurança alimentar e nutricional como uma preocupação muito grande. E daí nós entendemos, então, que temos uma missão como Cristo, não é? Que, diante da multidão faminta, ele mesmo disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Ou seja, nos responsabilizando com a situação de carência do nosso povo. E neste momento, nós estamos novamente chegando à conclusão de que é preciso partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Ele é o nosso ponto de partida e também o nosso ponto de chegada, alfa e ômega. Então é um momento importantíssimo para a nossa caminhada eclesial aqui do Regional Sul 1 da CNBB.
Dom Pedro Carlos Cipollini e Dom Luiz Antônio Cipollini são irmãos e pertencem ao mesmo regional Sul I da CNBB. As realidades das dioceses são diferentes, mas nem tanto. Nós estamos no estado de São Paulo e, de uma certa forma, no Brasil todo, né, a realidade da igreja, ela chama para a missionariedade, né? A formação dos cristãos, a catequese, a iniciação cristã, a consciência missionária, ela brota a partir do encontro com Jesus Cristo, né? Como diz o documento de Aparecida, que nós encontramos não uma doutrina, mas uma pessoa mais do que uma doutrina, que é Jesus. De forma que as nossas realidades diocesanas têm diferenças, particularidades, mas tem muita semelhança. Nesse sentido, o aprendizado é grande. São duas coisas, né? Uma é a missionariedade e outra a sinodalidade. Estão estreitamente relacionadas, sem dúvida nenhuma. Seguindo aquilo que é a intuição, aquilo que também é o direcionamento de Aparecida, né? Que estamos celebrando 15 anos. Então, a questão da missionariedade, tudo na igreja é missionário. Catequese está em vista da missão, a liturgia, a missa, a celebração dos sacramentos, as pastorais, todas elas têm o objetivo de a gente poder compartilhar com os outros esse nosso tesouro, que é o nosso encontro com Jesus Cristo. Uma vez que nos encontramos sempre com Cristo, desejamos também aos outros a mesma alegria, a mesma felicidade. E a questão da sinodalidade, que marca a igreja, né? Marca as relações que nós temos na igreja. Uma igreja mais sinodal, em que de fato todos participem como membros ativos, em que as pessoas de fato tenham a alegria de saber que fazem parte da igreja, do povo de Deus em caminho da salvação. A Assembleia do Regional Sul I da CNBB foi uma retomada presencial de todos os bispos das dioceses do estado de São Paulo após os novos desafios dos tempos atuais, como a pandemia, a polarização e o aumento da pobreza. Campo enorme para a atuação de uma igreja cada vez mais missionária. Agradecimentos aos bispos do Sul I da CNBB e à equipe da Rede Vida da capital paulista, com a jornalista Andressa Oliveira, que esteve presencialmente em Itaici. Rede Vida, liberdade para construir um mundo melhor.